Pessoal, comigo está tudo bem, com vocês? Como é que está hoje, o dia hoje? Como é que está a semana, né? Hoje eu vim trazer aqui 8 plantas que são cultivadas em vasos pequenos aqui no quintal do Tapiri Amazônia e que estão assim muito lindas e que estão maravilhosas. Nós vamos começar por este lindo filodendron, que é o Philodendron Ploumani. Tem suas folhas em formato de corações, bem arredondadas, com essa estampa também muito linda, em verde prateado. Ele é variegata, né, pessoal? E ele é cultivado neste pequeno vaso aqui, ó, que dá para vocês verem, esse vaso preto que está dentro deste cachecol aqui, que é de barro, bem antigo. Esse cachecol é muito antigo, tá, pessoal? E eu gosto muito desse aspecto, assim, dos vasos, né, de barro envelhecidos, porque eles ficam bem mais natural. E é um filodendro que ele não escala, ele cresce redondo, né, dando voltas. Daí a importância de ele ser cultivado em um vaso pequeno. Ele não precisa de vasos tão grandes. Pode ser cultivado também diretamente na terra, mas hoje eu estou falando aqui das plantas que são cultivadas em vasos pequenos. Outra planta linda que eu trouxe aqui para vocês, são 9 plantas, tá, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje. Este filodendron aqui, não é filodendron não, é o caladium, que eu estava falando de filodendron, né, pessoal? Lindeni, que também é cultivado num vaso pequeno, ó. Dá para vocês verem lá embaixo. Também tem uma estampa muito linda, em verde, com essas nervuras brancas. É um dos caládeos, né, aqui da região amazônica. E hoje em dia ele é até um pouquinho mais raro de se encontrar. Também gosta de ser cultivado assim nesse ambiente de sombra, de floresta, e ele se desenvolve que fica muito lindo. Fica assim uma planta maravilhosa, pessoal. Não precisa cultivar ele em vasos grandes. Num vaso pequeno ele se desenvolve e vai embora, como eu sempre falo, né? Aqui, pessoal, eu tenho esta linda begônia pendente. Ela pode ser cultivada também como rasteira, mas para ser cultivada pequena, nem precisa ser cultivada em vaso, nem precisa cultivar ela em vaso grande. Esse vaso pequeno aqui, ó, eu cultivei ela e estou cultivando, né? E ela está assim maravilhosa, ó, cheia de flores. Eu posso dizer que essa begônia está assim em sua plenitude, porque ela está com flores, ela tem todas as folhas perfeitas, não tem nenhuma folhinha rasgada. É uma planta muito ornamental, ela tem essas folhinhas assim, marrom, né, que vai para o verde mais claro. E ela gosta desse ambiente também mais sombreado, mas não encharcado, tá, pessoal? Sempre assim, com muita luminosidade. Outra linda que eu tenho aqui é esta Ixora de flores vermelhas. É uma Ixora crespa, tá? Ah, Ixora é uma planta comum. Não, gente, essa aqui é a crespa. É uma planta bem rara, bem difícil de ser encontrada e muito linda. Vejam só como são maravilhosos, né? Cada caule, cada galho que ela põe. É muito ornamental esta planta. E não precisamos cultivá-la em vaso grande, num vaso pequeno mesmo. Ela se desenvolve que vai embora. Vejam só aqui, ó. Bem diferente, né, pessoal, de tudo que a gente conhece de Ixora. Geralmente as Ixoras são com as folhas mais lisas e maiores. Ela não, ela tem essas folhinhas todas assim pequenas, tá? Bem caracoladas. Pessoal, aproveitando para pedir a todos que deixem seu like, compartilhe esses vídeos com os amigos. Quem ainda não é inscrito, que se inscreva, tá? Para que eu possa estar postando essas maravilhas, né, que eu cultivo aqui no quintal do Tapiri Amazônia. Eu gosto muito de postar. E eu sei que tem muita gente que gosta muito de vê-las também, tá? Vejam só que linda esta aqui, né? É a Era Negra. É uma mini era, gente. Ela não cresce mais do que isso. Ela não passa desse tamanho.
Dá para ver aqui suas folhinhas bem estreitas, compridinhas, um verde bem escuro, mesmo negro, e pelos versos aqui o rubro. Então uma plantinha muito ornamental, ela só se espalha, né? Pode ser cultivada também como de forração, e quando for cultivada em vaso, não precisa ser cultivada em vaso grande, tá? Em vaso pequeno, ela se desenvolve e fica assim muito, muito linda. Outra belezura que eu tenho, vou suspender aqui para vocês, pessoal, é esta begônia. Vejam só que linda essa begônia. É um negro com esses veios, né? Esses veios, essas listras verdes. Todas as folhas em forma de caracol. Vejam só que linda. Ela está também assim no seu auge. As begônias são plantas mais melindrosas, mais delicadas de serem cultivadas. Mas aqui no quintal, pessoal, eu até que cultivo. E não precisam ser cultivadas em vasos grandes. Vejam só o tamanho desta aqui, ó. Bem grandona. E é uma begônia assim mais difícil de ser encontrada, né? É uma begônia verde escuro com verde claro, em formato de caracol, as suas folhas. Então eu deixo aqui como sugestão, quem quiser cultivar, pode cultivar em vaso pequeno, que ela se desenvolve muito bem. Pessoal, aqui já deu um pouquinho de sol, mas eu acho que dá ainda para aparecer, né, para mostrar. Deixa eu ver se eu ver. Não, acho que esse outro lado aqui. Parecendo minha sombra ali, né? Esta aqui é a Lumina. A Aglaonema lumina, vejam só. Esta planta, gente, é um dos tesouros, uma das maravilhas que eu tenho aqui no quintal. Vejam só, que planta linda. Todas as folhas prateadas, elas já nascem assim, ó, prateadas, um prateado mais claro. E quando elas se desenvolvem mais, elas ficam assim mais brilhosas. Cada vez mais elas ficam mais prateadas. Também está num vaso pequeno aqui, que nem precisa ser cultivado em vaso grande, para ela se desenvolver. E ela não é uma aglaonema assim tão pequena, não. Ela é dessas aglaonemas que ficam até 1 metro de altura. Linda, linda, linda. Aqui o cenáriozinho que eu montei, né, para fazer aqui o vídeo. E eu vou mostrar aqui esta outra maravilha da natureza para vocês, que também é cultivada num vaso bem pequeno. Esta samambaia variegata tigre. Eu vou aproximar mais um pouco aqui a câmera para vocês verem a variegação dela. Ela está imensa, gente. O vaso dela não é grande. É só colocarmos um bom substrato à base de paú, carvão triturado, esterco de boi, que ela se desenvolve, gente, e fica deste tamanho. Até maior ela pode ficar, né? Aqui ela está muito grande. Vejam só aqui a variegação de suas folhas. Vou aproximar mais um pouquinho, né? Tá dando muito sol, mais de longe. E agora dá para vocês verem aqui como suas folhas são variegatas, como suas folhas são lindas, pessoal. Vejam isto aqui. Ela está também assim em sua plenitude. Linda, linda, linda. Ó, cada vez mais saindo mais brotações aqui. E a outra linda, maravilhosa, né, que eu trouxe aqui, é o dólar variegata, que também é uma planta que pode ser cultivado pendente, mas que pode ser cultivado como forração também. Quem quiser cultivar como forração, vejam só aqui suas flores. Ele está assim no auge, cheio de flores. E como ele está sendo cultivado pendente, os seus galhos ficam pendurados, né? E ele fica muito lindo, pessoal. Aqui dá para vocês verem a variegação de suas folhas, né? O reflexo aqui do sol quase não deixa a gente ver mais de longe. Mas de mais próximo aqui dá pra gente ver. Vejam só que lindo. Vou afastar mais um pouco, que é para vocês verem. Aqui é a variegação de suas folhas. Pessoal, eu vou fazer uma passagem aqui mais panorâmica, né? De tudo que eu mostrei. Aqui o Blaumane, as begônias. Aqui a
Ixora. Esta aqui é a era, mini era, né? Negra, begônia, linda, linda também. A maravilhosa aglaonema. E aqui, samambaia. E o dólar que eu acabei de mostrar. Então era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, né? Fiquem com esta linda imagem aqui do quintal do Tapiri Amazônia. E até o próximo vídeo, pessoal.